Olá! A TV Câmara Campinas orgulhosamente apresenta um especial dos 90 anos da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Um organismo vivo e vibrante, a materialização de um sonho de jovens músicos do final da década de 20 em uma sociedade que carecia de cultura e arte em um momento de profunda crise econômica. Algo que se transformou com o tempo na identidade de Campinas Brasil afora. 90 anos depois do surgimento da Sociedade Sinfônica Campineira, a hoje Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas carrega o status de principal equipamento cultural da cidade, mudando a vida de pessoas pela música. Neste especial, nós apresentamos toda a história desse conjunto orquestral, os serviços prestados pela orquestra para a população, a rotina de estudo dos músicos, a influência de Carlos Gomes, um dos maiores compositores de óperas das Américas. A partir de agora, você vai saber como e por que a Orquestra Sinfônica de Campinas se tornou um patrimônio imaterial na nossa cidade. Uma orquestra de todos os campineiros, uma orquestra de todos nós. Essa é a nossa orquestra. Representa tradição, representa continuidade, pero também representa muitas vidas e muitas histórias. A lo largo de 90 anos, certamente muitas pessoas passaram não só pelas estantes da orquestra, mas também pela administração da orquestra, pela regência própria. E em 90 anos, certamente a Sinfônica Municipal ha tocado muitas vidas. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas é um dos maiores patrimônios culturais da cidade, né? A gente tem que pensar historicamente, Campinas foi a primeira cidade não capital a ter uma orquestra sinfônica profissional assalariada, né? E hoje ainda é uma das poucas cidades que tem uma orquestra profissional assalariada. Se você pensar bem, ela, no patamar em que ela ocupa, né, no mundo sinfônico brasileiro, né, a respeitabilidade que ela tem, a importância que ela tem, nenhuma outra orquestra de cidade não capital tem. Tá? Então, é um grande patrimônio. Eu acredito que uma orquestra sinfônica, além de ser um equipamento cultural de entretenimento, ela também define um caráter, define uma forma, né, da própria cidade pensar, do próprio cidadão pensar aquilo que lhe é importante, né? A existência da Orquestra Sinfônica de Campinas marca todo um trabalho feito na música orquestral sinfônica, desde lá do período colonial, passando por Carlos Gomes, até o período moderno, quando nós temos vários compositores importantes na cidade. Bom, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, ela é uma joia cultural ímpar, eu posso dizer, no Brasil, porque é uma das orquestras mais antigas que nós temos aqui no país. Ela é uma referência ainda. Ela é uma orquestra que deu visibilidade a muitos músicos e maestros que depois se tornaram importantes. Então ela foi um trampolim para vários artistas, né? Além do que, eu costumo dizer que a Orquestra Sinfônica de Campinas, ela é a guardiã da memória de Carlos Gomes. Um nome que não pode ser esquecido, né? O Brasil é muito carente de exemplos, né? E com certeza Carlos Gomes é um desses. Então ela cumpre um papel importantíssimo assim, na cultura não só de Campinas, como no Brasil. Uma orquestra sinfônica é, na minha opinião, a expressão mais elevada do pensamento de Ocidente. É um monte de instrumentos a lo largo da história que foram se organizando de uma forma disciplinada, programada, definida, para produzir o som de muitas das criações dos grandes compositores da história. E então, em uma sociedade, uma orquestra sinfônica não é simplesmente algo acessório, algo
que poderia não estar. É um elemento fundamental, é um indicador da qualidade de uma sociedade. A forma como uma sociedade se relaciona, tem um relacionamento com as artes, com a cultura, com a música, fala muito da qualidade de dita sociedade. E se nestes 90 anos a Sinfônica Municipal de Campinas tem tido um alto nível de qualidade, é porque a cidade de Campinas oferece também esse alto nível de qualidade para seus cidadãos. E é um indicador muito forte, é um indicador de civilidade, de sociedade, de educação e de qualidade de vida, certamente. A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, ela tem uma trajetória ligada à cidade de Campinas que a faz hoje reconhecer como patrimônio da cidade, ligada aos aspectos da identidade, aos aspectos da história do município e a música, né? Campinas tem toda essa ambiência, então acho que essa trajetória da orquestra desde 1929, de uma sociedade sinfônica, né, da sociedade civil, a uma representatividade da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, ela conta também a história de Campinas. Quando uno olha o início da Sinfônica de Campinas, por exemplo, que foi um momento bastante particular da história do Brasil e a história do mundo. Era um momento de profunda crise, era a crise econômica de 1929, era poucos anos antes da Revolução Constitucionalista dos anos 30 no Brasil. Tinha muitos motivos pelos quais a sociedade campineira da época poderia perfeitamente ter justificado não fazer a orquestra, porque existiam outras preocupações. E, sin embargo, decidiram que era importante nesse momento, que as questões do espírito, as questões da vida melhor para cada um, eram francamente melhores com essa orquestra. Por 90 anos, a orquestra tem sido parte fundamental da história de Campinas e a história dos campineiros. É impossível pensar esta cidade sem a orquestra sinfônica. Para Campinas é uma coisa muito importante a sinfônica, porque é onde a gente pode levar cultura para o povo. E é o que eu falo, é o brinco de ouro do campineiro, a Sinfônica de Campinas, sabe? A gente não imagina Campinas sem essa orquestra. Aqui em Campinas, as pessoas me perguntam como está a nossa orquestra. Há um senso de pertenência desta agrupação com as pessoas, um senso de orgulho, um senso de que sim, existem problemas, mas a orquestra representa o que Campinas tem de melhor para mostrar ao Brasil e ao mundo como instituição. Eu acho que toda cidade, independente do tamanho, tem que ter uma sinfônica, que seja pequena, média ou grande, não importa. Porque isso aí une as pessoas, isso aí você começa a ter um certo envolvimento cultural, né? E faz parte do dia a dia. É minha alma, a música e a orquestra. Viva a nossa orquestra! A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, como conhecemos hoje, foi oficialmente municipalizada no dia 19 de março de 1968. Mas essa história começou muito antes. Se até pouco tempo a data precisa da fundação da orquestra não era de conhecimento geral, documentos antigos, recentemente encontrados, acabaram com a dúvida. O primeiro concerto, ainda sob o nome de Sociedade Sinfônica Campineira, foi em 15 de novembro de 1929. São esses documentos que passam por restauração aqui no Centro de Memória da Unicamp, que comprovam que a OSMC é a mais antiga orquestra em atividade no Brasil. 90 anos de uma bela história.
Atualmente, nós contamos com 4 conjuntos que dizem respeito à orquestra sinfônica, mas um deles tem a ata de fundação, bem como os vários concertos que tiveram lugar na cidade a partir de 1929 e que comprovam a existência e a fundação nessa data remota, contendo o registro das pessoas presentes nesse ato de fundação e as demais reuniões que se sucedem pelo menos até 1944. E também o folheto, né, o programa, aliás, do primeiro concerto que foi realizado em Campinas em novembro de 1929. Olha, Pontinho, documentos referentes à orquestra fundada em 1929 por músicos que eram da banda ítalo-brasileira. João de Túlio fazia parte desse grupo, Salvador Bove também, e a família, o Luiz de Túlio, Mário de Túlio, Pompeu de Túlio também foram sócios fundadores dessa orquestra que se chamou Sociedade Sinfônica Campineira. A contribuição da família de Túlio durante esse período, que teve o pai envolvido, os filhos, sobrinhos, essa família também é responsável por doar parte desse material, né? Uma outra parte desse material ela foi encontrada e está sendo higienizada e cuidada pelo Centro de Memória. Em 2013, isso, né? Ainda não se havia certeza dessa data, né? E houve uma coincidência muito interessante. Nós estávamos pesquisando, né, realmente tentando levantar esses documentos. E um dia, um senhor procurou a primeira-dama, Sandra Ciossi, sabendo que ela é muito ligada à orquestra, gosta muito da orquestra, ajuda no que ela pode, né? E procurou e falou: olha, eu encontrei essa pasta aqui num container, um desses descartes de obra, coisa do tipo, né? E aí ele falou: olha, eu vi que eram coisas de orquestra, eu trouxe para a senhora e entregou para ela. Assim. E quando ela foi ver, eram justamente os documentos que tinham os programas originais da orquestra de 29, né, textos sobre a criação, era um pequeno arquivo histórico sobre a orquestra, né? E foram esses documentos que deixaram clara essa data de 29. Esses registros fundamentam a existência ou comprovam a origem das instituições existentes na cidade e possibilitam ao historiador fazer elaborar uma história crível, uma história baseada em documentos, não em achismos, em histórias mal fundamentadas. A orquestra começou, então, em 1929, isso nós temos agora, foram localizados há pouco tempo, essa documentação, a ata de fundação, né? E a gente percebe que aquilo era um movimento dentro da cidade de criar um grupo, porque já havia banda, né? A banda que era a ítalo-brasileira, depois se tornou a banda Carlos Gomes. Mas a ideia de formar uma orquestra, então aquilo não tinha uma intenção das próprias pessoas, não tinha nenhum financiamento público, não tinha nada, as pessoas se reuniram para formar uma orquestra. Esses documentos, com certeza, né, que você vê a ata claramente contando a história, né? São várias atas, são vários programas, né, dos eventos que tinham, os lugares, né, o Teatro Municipal, toda a passagem, a própria Secretaria de Cultura, quem são os personagens envolvidos. Então, acho que esses documentos, além de comprovar, eles também têm muitos recortes de jornal que trazem a importância dessa orquestra, não só em Campinas, como fora de Campinas, como ela nos representa, né, em outros lugares. Então ela representa aquele ambiente da cidade desde daquela época, né? E durante o tempo ela vai se mantendo com alguns percalços, né? A vida desses grupos é complicada até que ela vai se tornar municipal, né? Então, assim, ela é uma parte integrante da vida da cidade. Ela tem
raízes na cidade, né? Então, e se você pensar de 1929 até hoje são os 90 anos, então é uma história bastante longa. É uma sociedade de músicos que com duras penas vão se instituindo como um grupo, né? A primeira ata você vê uma formalidade de querer colocar aquilo como uma instituição mesmo. Eles já não tendo um lugar para ensaiar, mas eles revezavam lugares, recebiam apoios de instituições culturais, como o próprio CCLA, né? E o Conservatório Carlos Gomes. Eles abrigavam os ensaios da orquestra. E uma dificuldade de se manter, mas e ela extinta em alguns momentos e retomando, mas sempre esses mesmos músicos passando essa trajetória. Não é que não era profissional, hoje em dia a gente usa essa palavra amadora como mal, uma amador que toca mal. Não é amador, é gente que gosta de tocar, né? Então eram pessoas que queriam tocar e fazer o melhor possível, né? Então acho que e aí é admirável esse grupo se manter com alguns momentos, enfim, mas se manter até hoje, né? 90 anos, dizem aí, talvez seja a mais antiga do Brasil, né? Em atividade, claro, existem outras que param, mas em atividade talvez seja a mais antiga, né? O que é o mais importante, né? É um milagre no Brasil. Primeiro porque é muito difícil você ter uma orquestra sinfônica, principalmente o tamanho que é a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Outra coisa rara é ser a primeira orquestra sinfônica do tamanho que é em uma cidade que não é capital. Então isso vindo a 90 anos a gente pode considerar um milagre aí, porque a gente vive num país que não tem essa cultura. Nós queremos também construir um acervo da Sinfônica, e eu aproveito de convidar a todos os cidadãos que possam ter materiais da orquestra, programas, recortes de jornal, gravações, fotos dessa história, que queiram nos colaborar com a construção desse acervo, que podem vir para nós para fazer cópias, para deixar isso para as próximas gerações. Eu adoraria que existisse um museu da Orquestra Sinfônica, um ala que conte essa história para as próximas gerações. Acho que uma instituição que este ano está cumprindo 90 anos, tem muita história para contar e uma história muito interessante que as pessoas têm o direito de conhecer. Campinas sempre teve uma vida cultural muito intensa nessa época. Grandes companhias de teatro, de operetas vinham para Campinas e a Orquestra Sinfônica era muito frequentada, muito. A gente completar 90 anos, a gente pode pensar que foi um trabalho complicado, difícil, passamos por várias coisas. Os nossos antepassados, músicos, tiveram força, garra, e isso aí, para mim, é muito lindo. Para realizar um concerto de alto nível, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas depende de muitos fatores, inclusive aqueles invisíveis aos olhos do grande público. Tudo começa nos bastidores, na produção da orquestra, e que depende do seu acervo grande. Aqui estão catalogadas quase 3.000 obras de diversos compositores, a grande maioria delas já apresentada às mais diversas plateias. Todo esse tesouro musical, incluindo aí partituras, libretos e até mesmo gravações antigas, fazem parte da história da nossa orquestra. A Orquestra Sinfônica, ela vamos, entre aspas, separar em dois momentos. O corpo artístico, que são os músicos, o maestro, que estão apresentando o concerto para o público. E a gente tem o corpo administrativo, que trabalha todo o redor, faz acontecer o concerto, faz acontecer um concerto fora da cidade, faz acontecer todos os eventos relacionados à orquestra. Então, sem a equipe de produção e o setor de arquivo musical, ficaria mais difícil. Como foi no começo da história da orquestra, eles era meio que mais improvisado, eles se reuniam, tocavam, conseguiam um lugar, iam atrás de fazer. Eles começaram a dar cargos e funções para os próprios músicos executarem. Então, assim, ter uma equipe toda por trás para fazer isso acontecer é extremamente importante. Olha, uma orquestra sinfônica, principalmente como a Sinfônica de Campinas,
ela é uma orquestra muito eclética. Então ela trabalha no campo erudito, no campo do popular, obras novas, por exemplo, que tem compositores novos aparecendo, a gente toca essas obras. E isso vai muito assim ao encontro do público, né? Porque o público é muito eclético também, né? E assim, principalmente aqui em Campinas, que temos universidades, temos assim variados gostos musicais. Então a gente atende bem a todos esses públicos. O acervo da orquestra ele possui obras que são cópias. Algumas obras, a maioria delas, são obras originais de editoras. E temos também um bom acervo de manuscritos originais, como por exemplo, Damiano Cosella. Tínhamos o do Ciro Pereira, mas a família solicitou, a gente enviou tudo para eles. A gente tem alguns manuscritos do Almeida Prado, então são obras que foram feitas por eles. Tem um documento com reconhecimento em cartório, então assim, são coisas históricas, né, importantes, é um patrimônio, na verdade. Então... Esse livro resulta de um trabalho, uma colaboração com a Sinfônica desde 2003, que quando eu comecei a fazer notas de programa para os concertos oficiais. Então, todos os concertos vêm com aqueles comentários, enfim, sobre as peças, os compositores, e aí que eu comecei a trabalhar com orquestra, isso em 2003. Que eu me surpreendi quando eu fui publicar o livro da quantidade de trabalho que tinha sido feito, porque são cerca de 150 compositores, mais de 400 obras, né? Então, foi um trabalho assim, ao longo do tempo, não foi um trabalho que eu fiz de repente, mas foi um trabalho ao longo do tempo, e isso foi bastante interessante, o resultado foi bastante interessante. A gente tem por volta de 3.000 obras no acervo. Esse material, como eu disse, tem alguns que são manuscritos originais, então ela tem todo um símbolo, representa alguma coisa, né? Tem um símbolo histórico mesmo envolvendo isso. Obras de editoras muito antigas, primeira edição às vezes, sabe? Mesmo que não era o manuscrito original, mas primeiras edições. Então é muito importante guardar porque isso são documentos que contam uma história. O acervo ele vai sendo construído ao longo dos anos. Quando eu entrei na orquestra em 2006, nós tínhamos por volta de 1.200 obras. Hoje já atingimos ali na casa dos 3.000. É um repertório muito variado, quer dizer, a gente, analisando esse conjunto do livro, tive um repertório muito variado, então peças de todos os gêneros e todas as épocas, muita música brasileira, muita música que foi feita para a Sinfônica, então foi além do próprio fato de fazer o livro, de publicar, foi importante ver também que o livro mostra essa produção da Sinfônica e é bem intensa. Então, assim, cada programa é diferente, então todos demandam uma pesquisa de procurar o compositor, a história, enfim, contextualizar as peças, né? Então mas deu para ver que o repertório da Sinfônica durante esse período é bastante amplo. São mais de 60 apresentações por ano. Eu gosto de pensar que nós somos um grande restaurante com um cardápio muito amplo, muito abrangente. São 4 pilares que sustentam a programação da orquestra. Primeiro as peças conhecidas e habituais que todo mundo quer escutar de lo que a gente faz. Carmen de Bizet, as 4 estações de Vivaldi, Carmina Burana, Nona Sinfonia de Beethoven, as peças tradicionais e habituais do repertório, que obviamente todo público tem direito de escutar e muitas vezes. Outro pilar são as peças desconhecidas dos compositores conhecidos. Tem muitas sinfonias de Haydn que nunca foram apresentadas, tem muita música de Beethoven que não é tão conhecida, mas que é importante também apresentar. Terceiro é a música contemporânea, a música que se escreve na atualidade. Muitas pessoas acreditam que já não se escreve música, mas na verdade se escreve muita música e muito boa. E não vamos esquecer que em seu momento Beethoven, Mozart, Carlos Gomes eram compositores contemporâneos, eram compositores da sua época. Se essas orquestras dessa época não tivessem tocado a música deles como contemporâneos, a gente não conheceria essa música. Então nós temos uma responsabilidade também, com o presente e com o futuro. Temos que dar espaço às novas gerações de compositores brasileiros, de compositores campineiros, às novas linguagens, aos novos caminhos que a música vai percorrendo. E quarto é a música brasileira, no amplo senso da palavra. Inclui também a música contemporânea, inclui a música popular brasileira.
que o Brasil tem um tesouro maravilhoso de música popular. Inclui a música de Carlos Gomes, inclui os repertórios habituais. Com todos esses pratos, a gente faz nossos menus semanais, sempre diferentes. O músico arquivista, basicamente, ele preza pelo funcionamento do acervo, pelo cuidado, pela produção de todas as partituras que são utilizadas pela orquestra. Então, tem toda uma salvaguarda do material num acervo, acondicionados em pastas, tem que ter todo um catálogo disso. Então, a gente tem todo um controle do que tem. E conforme for sendo solicitado para a temporada, nós pegamos o material que a gente não tem, vai em busca de várias formas e prepara o material e disponibiliza para a orquestra tocar em cada uma daquelas pastas que todo mundo nos concertos vê, músico virando papel, foi preparado pelo setor do arquivo musical. Para chegar nas nossas mãos, então passa por eles inclusive a revisão, a organização do material, de modo que a gente possa ter clareza das informações gráficas musicais na estante, para que não haja nenhum erro na hora da execução, né? Porque para o maestro, o produto que ele precisa é o produto sonoro, mas isso advém da escrita gráfica que passa pelo arquivo. Então a gente está tentando ao máximo assim, transformar esse acervo num patrimônio de verdade, sabe? Para a orquestra e para a cidade poder falar, poxa, a gente tem um acervo bom, um acervo bem cuidado, que pertence a essa cidade, que pertence a essa orquestra. Ele é um acervo público, né? Então, já vieram situações em que estudantes de doutorado vieram até a gente fazer consulta de material para as suas teses. Então, para a gente é muito interessante participar desse tipo de situação também, porque a gente deixa mesmo de ser um lugar onde você arquiva papel para ser um momento de história, para ser um momento de cultura, para ser um momento de arte também. Inclusive eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, eu vim de outra sinfônica e quando eu vi assistir aqui, que meu irmão já tocava aqui, vi assistir a orquestra, eu fiquei fascinada pelo repertório eclético da sinfônica, sabe? A gente toca do popular ao clássico, ao erudito, aquela sinfonias, concertos de piano a um frevo, entendeu? Isso mexeu muito comigo, é o que eu gosto. Eu acho que música tem que englobar todos os ritmos, todos os tipos, né? E é um orgulho muito grande para mim ser da Sinfônica de Campinas. Não é o mesmo tocar aqui no teatro que tocar ao ar livre, não é o mesmo tocar no centro de Campinas que tocar na periferia, não é o mesmo tocar num festival de música contemporânea que tocar no mês de Carlos Gomes, não é o mesmo repertório do concerto de Natal, do concerto de abertura da temporada. São muitas linguagens, são muitos idiomas. Uma orquestra tem que ser capaz de falar todos esses idiomas, de falar todas essas linguagens, para chegar a todos esses públicos. Tentamos que o cardápio seja o mais amplo, abrangente e interessante possível. Eu acho que a gente acerta a maior parte das vezes.